Oi, turminha. Muito boa tarde para vocês. Quase noite já, não é mesmo? Hoje nós vamos ter mais uma aula. Quem vai apresentar para vocês o tema de hoje é a tia Rosa, mas a tia Ana veio aqui só para iniciar com vocês com a nossa oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Então eu vou pedir para vocês que se concentrem agora, que fechem os olhinhos e que mantenham o coração na intenção dessa oração para o nosso Pai e que voltem, seus desejos para o nosso Senhor Jesus. Vamos lá então? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal e de toda perturbação, e que assim seja, graças a Deus. Que os nossos votos possam ser atendidos pelo Mestre Jesus, por Deus nosso Pai. Até daqui a pouquinho, depois da tia aula eu volto. Um beijão! Olá, meus amiguinhos, tudo bom? É com alegria que a gente se encontra mais um dia de aprendizado, né? E hoje a gente vai estar falando sobre o quê? Sobre o nosso corpo físico, perispírito e espírito. Já na antiguidade, os antigos egípcios, eles já usavam essa palavra, só que na língua deles era ka ou bai. Os gregos, eles falavam assim que é de corpo etérico, tá? E aí Kardec veio e definiu assim na nossa língua, na tudo mais, para a gente entender melhor corpo físico, perispírito e espírito. Por que ele já definiu isso daí assim? Porque Paulo de Társio, na Bíblia, lá na carta de Coríntios 15:4, ele já cita o corpo espiritual, o nosso perispírito. Só que a tia vai falar hoje sobre o do apóstolo Lucas, tá? No capítulo 24:39. Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e me vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo. Então, o que acontece? O nosso perispírito, nosso corpo, ele necessita do perispírito para o quê? Que ele é um condutor. Então, para poder entender, a tia fez assim, ó: corpo físico, perispírito, e esse é nosso espírito, que é a essência divina, que Deus criou, nossa centelha divina, que Ele criou nós para sermos perfeitos. Então, a gente está a caminho. De que maneira que a gente fica ligado? Então, nossos corpos são similares um do outro. Então, o nosso corpo físico, o nosso perispírito fica próximo do nosso corpo físico e o nosso espírito fica próximo do nosso perispírito. Então, fica assim, tudo próximo, tá? Porém, o nosso corpo físico, o que ele é? Ele é o espelho do nosso perispírito. O nosso perispírito, o que acontece? Ele traz tudo gravado de outras existências, tudo que a gente cometeu. É como se a gente tivesse, sabe o computador, quando ele tem assim a memória RAM? Grava tudo na memória? Assim é o nosso perispírito. Então, se o nosso perispírito está bem, o nosso corpo físico vai ficar bem. Se tiver o nosso perispírito ruim, o nosso corpo vai sentir, tá?
Mas de que maneira que o nosso perispírito também pode ser atingido? De acordo com as nossas ações, se nós fizermos um monte de coisas erradas, matamos, roubamos, fizemos um monte de coisas que não deve de ser feita, um monte de coisas feias, o nosso perispírito vai ficar desse jeito, ó. O nosso espírito fica danificado. Então a gente começa o quê? A escurecer. Começa o quê? As doenças acontecerem, tá? Então, por isso que é importante a gente sempre cuidar bem do nosso corpo físico. Dormir cedo, se alimentar direito. Por quê? Se a gente não se alimentar direitinho, o nosso perispírito vai começar a adoecer. Olha só, se eu comer muitas guloseimas, eu vou começar a fazer o quê? Uma dor no meu estômago. Se eu fizer dormir tarde, eu vou acabar com o esgotamento do meu corpo físico. Se eu fumar, eu vou causar o quê? Danos ao meu pulmão. Tudo ocasiona o nosso corpo físico. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, de cautela. Cuidar do nosso corpo físico, porque se a gente cuidar do nosso corpo físico, nós vamos estar cuidando do quê? Do nosso perispírito. Então eles vão ficar ligados por um cordãozinho, que é o cordão prata. Então eles ficam ligados um com o outro, porque é a mente com mente que funciona. Então quer dizer, vai mandar o quê? Um pensamento para o nosso corpo físico. Por quê que a tia fala isso? Porque o nosso perispírito, ele fica ligado no quarto ventrículo, que é do lado aqui da nossa cabeça. Então, eles ficam todos ligados, então, porque é ele que comanda o nosso pensamento, as nossas ações. Então, o coração nosso é que vai dizer o que é certo e o que é errado. Então, a gente tem que saber as leis terrenas, como também saber das nossas leis divinas. Então é tudo interligado. Para a gente poder cuidar bem do nosso corpo, a gente tem regras a ser seguido, tá? Então por isso que é tão importante o pai e a mãe nesses primeiros anos da nossa existência, eles que nos conduzem pelo caminho certo, tá? Sei que às vezes vocês ficam um pouquinho tristes com o papai, com a mamãe, com a professora, com os coleguinhas, mas não pode, tá? Porque todos querem o melhor de cada um de vocês. Como a tia falou, o nosso perispírito tem uma alma, que a gente chama de aura. Então, cada um tem uma forma de falar, né? Então, o que acontece? Olha só, isso daqui, então nosso perispírito não fica preso no nosso corpo. Então, ele pode o quê? Se expandir. Então, o quê? Ele demonstra os nossos sentimentos. Então, ele é o nosso cartão de visita. Quando a gente chega perto de alguém que tem uma aura bonita, grande, expansiva, a gente vai o quê? Querer ficar perto dela, gosta de estar conversando com a pessoa, se sente alegre, se sente feliz. Ela nos dá conforto. Agora, quando nós temos uma pessoa que está com o cartão de visita dela feio, sujo, além disso vai estar o quê? A aura, ela não vai conseguir se expandir igual está grande, ela só vai ficar praticamente encostada no corpo. Então, ela não se expande tanto quanto a outra. E ela vai transmitir o quê? Uma sensação de desconforto pra gente. Ai, quero ir embora, não gosto de ficar muito perto daquela pessoa. Então, é esse tipo de sentimento que causa essa aura não muito agradável. Por isso que no André Luiz, quando ele chegou lá no umbral, todo mundo olhava para ele e falava assim, suicida, suicida. E ele não entendia como que as pessoas diziam que ele era suicida se ele morreu através do câncer. Então, ele não era um suicida, como ele morreu lutando contra o câncer. Mas daí, o que André Luiz, depois, com o decorrer do tempo, ele descobriu?
Por que todo mundo chamava ele de suicida? Porque essa aura não era legal, ela estava toda escura e toda danificada. Por que se danificou toda a aura dele? Noites sem dormir, ele bebia. Então tudo isso assim, mesmo que fosse social, mas era em excesso, em exagero. Isso fez o quê? Uma ferida no corpo dele, danificou. Então, onde que ele causou o câncer. E ele desencarnou realmente por câncer. Porém, do lado de lá, como estava previsto para ele viver mais anos, porque já vem marcado no nosso espírito quanto tempo de vida, mais ou menos, nós devemos de ter aqui em Terra. Por que mais ou menos? Porque vai depender da forma em que a gente se comporta. Se você cuidar bem do seu corpo, fazer boas ações, ajudar quem ela precisa, o nosso fluido vital vai estar sempre renovado, fortalecido. O nosso corpo também não vai adoecer tanto. E mesmo que venha adoecer, nós estamos colhendo a colheita de um passado, de uma outra existência. Então, a gente tem que ter mudança de hábito, mudança de vida, mudança de pensamento, para a gente poder o quê? Sermos melhor hoje, estarmos melhor amanhã, tá? Então, se o nosso corpo está doente, a gente vai o quê? Nós vamos para um hospital, nós vamos cuidar do nosso corpo físico, sim, porque o nosso corpo físico, ele necessita do médico. Deus deu a inteligência ao homem para exatamente nos aliviar nossas dores. Então, onde é tão importante a gente sempre procurar o médico e ver, tá? E o passe? O passe serve exatamente para curar o nosso espírito, o nosso perispírito. Porque muitas das doenças que a gente tem aqui no nosso corpo físico já estavam encravadas na memória do nosso perispírito. Então, a gente veio para poder o quê? Curar o nosso perispírito, tá? Então, isso é uma coisa assim que a gente tem que sempre tentar ver. Então, quando a gente for tomar o passe, elevar realmente o pensamento em Deus, em Jesus, porque o médium, ele vai doar as melhores energias que ele tem, tá? Mas cabe a cada um de nós receber essas energias, ter essa autocura de nós mesmos, tá? E é assim que juntos nós vamos crescendo e evoluindo. Então era isso que a tia tinha hoje para falar para vocês. Espero que tenha conseguido esclarecer. Qualquer coisa depois a gente conversa, tá bom? Agora fica com a tia a Lúcia, que ela vai nos ajudar muito, tia Ana Lúcia, né? Um beijo, fiquem com Deus. Bem, meus amores, agora que vocês já tiveram aula com a tia Rosa, que já estão aí craque, né? Já sabem o que é o espírito, o perispírito, o corpo físico, nós vamos para a nossa atividade. A atividade de hoje vai ser bem simples, não vai ser nada muito trabalhoso, não. Tá? Mas antes eu queria relembrar com vocês. Nós somos formados por 3 camadas. Aquela que é mais interior, que é o nosso espírito, que pode ser representada por uma chama, uma luz, né? A camada que recobre o nosso espírito e essa camada aqui que a gente pode ver, tocar, que é o nosso corpo físico. Nós podemos dizer que nós somos como um lápis de cor. O lápis de cor também é formado de 3 camadas, tá vendo? A camada interior, essa camada mais que envolve a camada interior, e a parte externa, que é essa capinha colorida. A canetinha tem a mesma coisa, ó, lá dentro da canetinha tem tampa, depois ela é recoberta e assim por diante. Assim somos nós, como a tia Rosa já ensinou para vocês. Tá vendo? Só nesse primeiro desenho,
nós temos a nossa parte interior, que é o nosso espírito, a parte que recobre o espírito e que é invisível, e o nosso corpo físico, que é a parte visível. Nós temos aqui também um exemplo que compara o nosso corpo ao abacate. A semente seria a nossa alma, né? O nosso espírito. A parte da polpa do abacate seria o perispírito e a casca, o nosso corpo físico, certo? Muito bem. Qual vai ser a nossa atividade? Eu vou postar aí para vocês um desenho só para vocês se basearem, só para vocês terem uma ideia, que é um desenho retirado deste livro aqui, que se chama Livro dos Espíritos para Crianças. Estão vendo? Na página 65 tem uma representação do nosso perispírito e do nosso corpo físico. E aí eles pedem pra gente pintar de acordo com as nossas ações. Cores claras para ações boas, cores escuras para ações ruins. Vocês vão ter que fazer esse desenho igual tá aqui? Claro que não. Eu quero que vocês usem a criatividade de vocês, porque eu sei que vocês são muito criativos. Então, vocês vão fazer um desenho de vocês, um autorretrato. Vão se desenhar o corpo inteiro e aí vão fazer a representação nesse corpo do seu espírito, que é aquela parte mais interior, que é o que nós realmente somos, que representa as nossas vontades, do nosso perispírito, que recobre o nosso espírito, como se fosse uma proteção para o nosso espírito, e do nosso corpo físico, que é essa camada exterior que todos podem ver, tocar, certo? Então, é isso que vocês vão fazer. O exemplo do desenho eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp. E vocês vão usar a imaginação, a criatividade e vão fazer essa representação. E uma coisa importante que a tia Rosa falou, vocês lembram? Quando a gente faz muitas coisas ruins, essa nossa camada do perispírito vai ficando escura. Eu espero que o perispírito de vocês esteja bem clarinho, bem limpinho, cheio de boas ações. Porque se vocês estão seguindo os passos de Jesus, como deve ser, com certeza o perispírito de vocês vai estar assim, luminoso. Um beijão no coração, cuidem-se bem. Tenham um excelente final de semana. Fiquem em casa, protegidos, porque infelizmente a pandemia ainda não acabou. Então, protejam-se, usem máscaras e só saiam de casa quando for realmente necessário. Beijo!